Olá! Olha só, todo mundo fala sobre o direito à privacidade, né? Conversas, mensagens, e-mails, tudo isso é protegido pela nossa Constituição. Mas o que isso quer dizer na vida real, no dia a dia, com tanta tecnologia? É isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão, aquela que todo mundo quer saber. A polícia pode, assim, do nada, pegar um celular e sair lendo as mensagens? A resposta, já adianto, não é tão simples. Não é um sim ou não. Tem um monte de regrinhas aí no meio. E é super importante a gente entender como elas funcionam. E para a gente entender essas regras, a gente tem que ir lá na fonte, da base de tudo, que é a nossa Constituição Federal. Lá está escrita a regra de ouro, que é tipo um escudo que protege as nossas comunicações. É o chamado princípio da inviolabilidade. Olha aí na tela o texto exato. É o famoso artigo 5º, inciso 12. A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é inviolável. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em princípio, ninguém pode bisbilhotar. O sigilo é a regra. Essa é a proteção que vale para todo mundo. Então, a Constituição está protegendo o que exatamente? Ela fala em 4 pilares. Começa com coisas mais antigas, né, como correspondências, cartas e comunicações telegráficas, mas o que pega mesmo para a nossa vida hoje são os outros 2. Comunicações de dados, que é basicamente tudo que a gente faz na internet, e-mail, mensagem de WhatsApp, Telegram, e, claro, as comunicações telefônicas, que são as nossas ligações de voz. Ok, então a regra é que é tudo sigiloso. Mas atenção, nenhum direito na nossa Constituição é absoluto. Não existe direito ilimitado. Essa proteção toda da privacidade não foi feita para ser um escudo para quem está cometendo crime. Um exemplo clássico disso é o seguinte: a administração de um presídio pode sim ler as cartas que os detentos enviam e recebem. Por quê? Por questões de segurança, para evitar que crimes sejam planejados ali de dentro, por exemplo. E a principal exceção a essa regra de inviolabilidade está escrita na própria Constituição. Ela mesma já diz quando o sigilo pode ser quebrado, mas claro, não é de qualquer jeito. Existem condições bem específicas. E um detalhe super importante: o texto constitucional fala que a exceção vale para o último caso, ou seja, para as comunicações telefônicas. Aqui a gente precisa entender uma diferença que é fundamental no direito. De um lado, temos o que se chama de quebra de sigilo dos registros telefônicos. Isso é basicamente pegar a conta de telefone detalhada, saber quem ligou para quem, que horas, quanto tempo durou a chamada. Isso um juiz pode ordenar e até uma CPI. Agora, do outro lado, temos a interceptação. Aí o buraco é mais embaixo. Interceptação é ouvir o conteúdo da conversa. Como isso é muito, mas muito mais invasivo, só e somente só um juiz pode autorizar. Beleza, já falamos de cartas, ligações, mas e o celular? O celular que hoje guarda a nossa vida inteira, né? Fotos, conversas, e-mails, dados de banco. Como essa regra da Constituição, que foi escrita lá em 1988, se aplica a essa tecnologia toda? Vamos pensar numa situação prática, que acontece bastante. Imagina que uma pessoa é presa em flagrante cometendo um crime. A polícia vai lá, faz a prisão e apreende o celular que estava com ela. A partir desse momento, o que a polícia pode e o que ela não pode fazer com aquele aparelho? Cenário número 1. O policial pega o celular apreendido e, por conta própria, sem nenhuma ordem de um juiz, abre o WhatsApp e começa a fuçar nas conversas. Se ele achar alguma coisa ali, alguma prova de um crime, essa prova é considerada ilícita. Na prática, ela não vale nada, não pode ser usada no processo judicial contra a pessoa. Agora, vamos para o cenário 2, que é bem diferente. Digamos que a polícia age durante uma operação de busca e apreensão autorizada por um juiz. Se essa ordem judicial já autorizava a apreensão do celular, aí a história muda. A polícia pode sim analisar o que está guardado no aparelho, inclusive as mensagens. Não precisa de uma segunda ordem judicial só para olhar o que tem dentro do celular que já foi legalmente apreendido. E para botar uma pá de cal nessa discussão, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, já bateu o martelo sobre isso. A decisão deles deixou tudo bem claro. Para acessar os dados de um celular, precisa de uma ordem judicial antes. E essa ordem tem que dizer por que isso é necessário e qual o limite desse acesso. Ou seja, o STF reforçou a ideia. A privacidade é a regra. O acesso aos nossos dados é, e sempre tem que ser, a exceção. Certo. Agora vamos focar na interceptação telefônica, no grampo, como se diz por aí. Para um juiz autorizar que a conversa de alguém seja gravada, não é assim, eu quero e pronto. A lei é super rigorosa. Ela estabelece uma série de critérios que precisam ser seguidos à risca.
Existe uma lei específica para isso, a Lei 9.296. E ela traz 3 requisitos que precisam acontecer juntos. Pensa no checklist. Primeiro, tem que ter indícios razoáveis de que a pessoa investigada cometeu um crime. Não pode ser um achismo. Segundo, a interceptação tem que ser a última cartada da investigação. Se a prova puder ser conseguida de outro jeito, não pode grampear. E terceiro, o crime que está sendo investigado tem que ser um daqueles punidos com pena de reclusão, que são os crimes mais graves. E não é para sempre não. A autorização do juiz vale, a princípio, por 15 dias. Acabou esse prazo, para o grampo. Ah, mas e se a investigação for super complexa e precisar de mais tempo? Aí o STF já disse que tudo bem, o juiz pode renovar por mais 15 dias e depois mais 15, desde que ele justifique muito bem por que a investigação ainda precisa daquela interceptação. Bom, e para a gente fechar, tem uma confusão muito comum que a gente precisa desfazer. As palavras gravação, escuta e interceptação parecem a mesma coisa, né? Mas, para o direito, elas são completamente diferentes, e saber essa diferença é crucial. Olha só essa tabela para ficar bem fácil. Primeiro, a interceptação. É quando um terceiro, por exemplo a polícia, grava a conversa de 2 pessoas sem que nenhuma delas saiba. É o grampo clássico. Para isso, sempre precisa de ordem judicial. Segundo, a escuta. Aqui, um terceiro também grava a conversa, mas uma das pessoas que está na ligação sabe e concorda com a gravação. Mesmo assim, também precisa de ordem judicial. E por fim, a gravação. Aqui não tem terceiro. É quando uma das pessoas que está na conversa resolve gravar, mesmo que a outra não saiba. Nesse caso, não precisa de autorização da justiça. E qual a utilidade prática disso? Pensa o seguinte: alguém liga para outra pessoa para fazer uma ameaça ou para chantagear. A pessoa que está recebendo a ligação pode perfeitamente gravar essa conversa para usar como prova. E essa prova é totalmente válida. É vista como um ato de legítima defesa, um jeito de se proteger de um crime. Então, resumindo a ópera, a nossa Constituição protege, e muito, a nossa privacidade nas comunicações. Essa é a regra. Mas essa proteção não é um cheque em branco. Ela pode sim ser afastada em situações bem específicas e com regras super rígidas, principalmente para investigar crimes graves. No fim das contas, a grande pergunta que fica, e que fica cada vez mais difícil de responder com tanta tecnologia nova aparecendo, é essa: onde é que a gente desenha a linha que separa a privacidade de cada um e a necessidade de segurança de todo mundo?